Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Lucas Leal, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Corbélia, no Paraná. E nós estamos iniciando a nossa 7ª aula sobre o estudo no breve catecismo de Westminster. E a nossa 7ª pergunta de hoje é: veja, que são os decretos de Deus? Para ilustrar um pouquinho isso, vamos ler alguns textos bíblicos. Primeiro texto, Efésios capítulo 1, verso 4 e 11, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Romanos capítulo 9, versículo 23 diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 27 e 28 diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E por último, Salmos 33, versículo 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Queridos, os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o seu conselho, da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Veja, os decretos de Deus são aquelas coisas que Deus prescreveu, coisas essas que são imutáveis, ou seja, eu e você não podemos mudar, não faz parte da nossa responsabilidade, não faz parte daquilo que nós podemos fazer, mas Deus decretou que determinadas coisas acontecessem da forma com que acontece. Para quê? Para a manifestação da sua glória e para o benefício dos seus eleitos. Um exemplo muito simples disso, e o melhor exemplo que nós podemos falar sobre esse assunto, é o fato de que Deus determinou a salvação unicamente no seu Filho Jesus Cristo por meio da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Veja, ninguém será salvo a não ser por Cristo Jesus, a não ser pela obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você não podemos mudar, eu e você não podemos escolher outro caminho, eu e você não podemos fazer nada para a nossa salvação, a não ser rendermos aos pés de Cristo, diante da sua obra plena e gloriosa. E tudo isso fez Deus, e tudo isso faz Deus, para que os seus atributos sejam manifestos, para que conheçamos Ele e também para que sejamos beneficiados por Deus. Agora, como nós podemos viver melhor essa doutrina? Eu gostaria de deixar 2 conselhos. Primeiro conselho: mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos na cruz. A partir do momento que você tirar os seus olhos de Cristo e colocar os seus olhos sobre homens, colocar os seus olhos sobre as frustrações da sua vida, sobre os fracassos que nós enfrentamos, a ansiedade, o medo, a culpa, você vai simplesmente se afastar do Senhor. Então, muitas vezes o que nós vemos é que muitas pessoas, na tentativa de ocultar essas frustrações, esses fracassos, as culpas, ansiedades da vida, procuram preencher as suas vidas com todo tipo de ilusões. Mas não faça isso. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos fixos na cruz do Senhor. E segundo, a igreja, diante da soberania de Deus, deve olhar para o Senhor e se regozijar. Nós devemos nos alegrar quando falamos da soberania de Deus, mas muitas pessoas se entristecem como se isso fosse algo ruim. Queridos, se perante a beleza da glória de Deus e a obra das suas mãos, nós não nos alegrarmos, nós entristecemos o coração de Deus. Mas, conselho para você, se lembre que as dores deste mundo jamais irão se comparar com a glória eterna que receberemos em Cristo Jesus. Portanto, diante da dúvida, diante da ansiedade, diante das irrespostas que você tem no seu coração, confie em Deus, mantenha-se alegre, porque Deus
detém todas as coisas debaixo da sua poderosa mão. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Continue conosco nesse estudo bíblico, nessa escola de discípulos. Um grande abraço.